Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, o administrado só pode atuar em estrita conformidade com a lei. Item errado. O administrado pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei. CF de 88, inciso 2, do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa ocorrerá somente quando houver previsão legal. Item correto. Princípio da estrita legalidade. A administração só poderá agir quando houver previsão legal, lei. A administração deve se limitar aos ditames da lei. A administração não pode, por ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações. O administrador age pela vontade legal. Estudante estuda Inéditas 2021. Tanto a administração pública quanto os particulares não podem atuar além da lei. Item errado. O particular pode atuar além da lei. Por exemplo, Carlos e João firmam um contrato em que Carlos vende uma bicicleta para João com a condição de João lavar seu carro. Nesse caso, temos uma situação não prevista no Código Civil responsável por regulamentar este tipo de relação jurídica. Contudo, a lei não proíbe este tipo de contrato, sendo possível realizá-lo. Nesse caso, os particulares atuaram além da lei, mas não cometeram nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Administrados particulares pode atuar segundo a lei, pode atuar além da lei, não pode atuar contra a lei. A administração não pode atuar contra a lei, não pode atuar além da lei, pode atuar apenas segundo a lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa deve obedecer apenas à lei, ignorando outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas, pois a lei está em patamar hierárquico superior por ser ato normativo primário. Item errado. Atuação administrativa obedece às leis, obedecem aos atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. Observação: atos normativos secundários não podem instituir direito novo, não podem criar direitos e obrigações. Estudante estuda Inéditas 2021. Princípio da legalidade e reserva legal são expressões sinônimas. Item errado. Princípio da legalidade. A atuação da administração pública deve pautar-se na lei em sentido amplo, abrangendo assim qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal de 88 até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portarias, entre outros. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas obrigatoriamente por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, leis ordinárias e complementares. Por exemplo, CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. É uma exigência da Constituição que a lei regule a individualização da pena. Assim, somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo poderá dispor sobre a individualização da pena, não sendo possível ser feita por um decreto
ou outro ato normativo secundário. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina moderna, nunca haverá exceções à legalidade, pois a lei é quem direciona a administração pública sempre. Item errado. A administração está sujeita ao princípio da legalidade, porém, existem situações excepcionais em que a legalidade pode ser mitigada. Conforme a doutrina, são exceção, restrições excepcionais ao princípio da legalidade, edição de medidas provisórias, decretação do estado de defesa, decretação do estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da impessoalidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da impessoalidade, em sentido amplo, todo ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Item correto. Uma das facetas do princípio da impessoalidade é o princípio implícito da finalidade. Princípio da finalidade. Em sentido amplo, todo o ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Em sentido estrito, todo o ato da administração deve ser praticado visando a finalidade para ele especificamente prevista em lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. CF 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O princípio da impessoalidade traz a ideia de isonomia, pois a administração pública deve atender a todos os administrados sem discriminações. Item correto. Princípio da impessoalidade. Ideia de isonomia e igualdade. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Assim, o administrador público não pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas. Algumas referências à aplicação do princípio da impessoalidade. Exigência de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, exigência de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, regime de precatórios judiciais para o pagamento dos débitos das fazendas públicas. Estudante estuda Inéditas 2021. João, prefeito municipal, acabou de inaugurar uma praça pública. Durante seu comício de divulgação dessa obra que favoreceu todos os munícipes, João colocou um outdoor com os seguintes dizeres: obra realizada por João do Povo, além da logomarca do seu partido político. João agiu conforme o princípio da impessoalidade. Item errado. João violou o princípio da impessoalidade. Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Estudante estuda Inéditas 2021.
Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a primeira geração de direitos fundamentais são os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. E tem errado. A questão traz a ideia de segunda geração. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui temos prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a terceira geração de direitos fundamentais são os direitos difusos e coletivos e tem como valor fonte a fraternidade. Item correto. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, fraternidade. Direitos difusos e coletivos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que são exemplos de direitos de segunda geração o direito de propriedade e o direito de locomoção. Item errado. A questão traz exemplos de direitos de primeira geração. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção. Direitos civis e políticos. São direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo. São as liberdades negativas. Liberdade de não sofrer ingerência abusiva por parte do Estado. Para o Estado, é uma obrigação de não fazer, de não intervir indevidamente na esfera privada. São direitos de defesa dos cidadãos. Por exemplo, direitos de propriedade, locomoção, associação e reunião. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos de segunda geração têm como valor-fonte a igualdade. Item correto, segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Em geral, são normas programáticas. Direitos sociais, econômicos e culturais. São as liberdades positivas. O Estado tem a obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos. Objetivam o bem-estar de todos. Direitos do bem-estar. Por exemplo, direitos à educação, saúde e ao trabalho. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, na terceira geração dos direitos fundamentais, encontram-se os direitos que não visam proteger os interesses individuais, mas que ultrapassam a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade e têm como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Item correto, terceira geração. Direitos difusos e coletivos. Não protegem interesses individuais. Ultrapassam a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. São direitos transindividuais, supraindividuais. Tem como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Por exemplo, direitos do consumidor ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao desenvolvimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que
Os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Item correto. Segundo o STF, os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Estudante estuda, Inéditas 2021. Os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Item correto. Segundo o STF, os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Estudante estuda, Inéditas 2021. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos. Item correto. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexauribilidade. Estudante estuda, Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração. Item correto. Quarta geração. Para Paulo Bonavides, democracia, informação, pluralismo, incluídos os direitos relacionados à globalização, direitos à democracia, à informação e ao pluralismo. Desses direitos dependeria a concretização de uma civitas máxima, uma sociedade sem fronteiras e universal. Quarta geração, para Norberto Bobbio, engenharia genética. Estudante estuda, Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o direito à paz nunca foi citado pela doutrina como fonte de uma geração de direitos. Item errado. Parte da doutrina que defende que há direitos de quinta geração relaciona esses direitos ao direito à paz. Doutrina majoritária. Primeira geração liberdade, segunda geração igualdade, terceira geração fraternidade. Parte da doutrina. Quarta geração. Paulo Bonavides. Democracia, informação, pluralismo. Norberto Bobbio. Engenharia genética. Quinta geração. Direito à paz. Estudante estuda, Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica não poderão subsidiar a denúncia de novas infrações penais, crimes achados. Item errado. Segundo a STF, as informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica poderão subsidiar a denúncia de novas infrações penais, crimes achados, ainda que estes sejam puníveis com a pena de detenção. Estudante estuda, Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal,
É lícita a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Item correto. Segundo a STF, é válida, lícita, a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a interceptação telefônica não será admitida quando a conversa for entre o acusado em processo penal e seu defensor, advogado. E tem errado. Segundo o STF, o advogado tem seu sigilo profissional resguardado para o exercício de suas funções. Porém, esse direito não pode servir como escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito é absoluto. Ainda, segundo a Corte, o simples fato de ser advogado não pode conferir ao indivíduo imunidade na prática de delitos no exercício de sua profissão. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos. Item correto. Segundo o STF, dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessa prova. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as expressões interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica são expressões sinônimas. Item errado. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, interceptação telefônica, captação de conversas telefônicas feita por terceiro, autoridade policial, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores, com autorização pelo Poder Judiciário, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Escuta telefônica, captação de conversa telefônica feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. Gravação telefônica é realizada por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou ciência do outro. Observação: o STF tem usado o termo gravação clandestina para se referir à escuta e gravação telefônica. Banca CESP STM 2018. O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. E tem errado. O princípio que exige atuação conforme preceitos éticos é o da moralidade. O princípio da impessoalidade exige que a atuação administrativa tenha como foco a finalidade pública, com atuações isonômicas e sem promoção pessoal de autoridades. Banca CESP STM 2018. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Item correto. Somente o OLIMP, L de legalidade,
I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Está presente expressamente na Constituição Federal. Observação: todos os demais princípios são considerados implícitos quando o parâmetro é a Constituição. Banca CESP, Polícia Civil 2018. A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio da eficiência. Item correto. O princípio é o da eficiência, previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da eficiência impõe à administração pública direta e indireta e aos seus agentes a persecução de resultados, qualidade e rendimento necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo maior rentabilidade social. Banca CESP, Polícia Civil 2018. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio constitucional fundamental da separação de poderes. Item errado. O correto seria princípio constitucional fundamental republicano, que significa que o patrimônio público é do povo. Assim, uma autoridade não pode contratar quem desejar. Para isso, terá que fazer concurso público, oportunizando condições de igualdade para todos os candidatos. Res é igual a coisa, pública igual a povo, logo, coisa do povo. Observação: a separação dos poderes não tem relação com o concurso público. Banca CESP, CGM João Pessoa, 2018. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação. Item correto. O princípio da alta tutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. STF, súmula 346 e 473. Banca CESP, CGM João Pessoa, 2018. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Item correto. O princípio da eficiência trouxe o modelo de administração pública gerencial, voltada para um controle de resultados na atuação estatal. Assim, busca-se a economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional. Banca CESP, PGE 2018. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, a constitucionalização de princípios e valores passou a orientar a atuação dos três poderes do Estado, inclusive no âmbito do direito administrativo. Banca CESP, TCE 2017. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais. Item errado. É possível atender aos interesses privados não estatais sem violar o princípio do interesse público, desde que o atendimento desses interesses também atenda aos interesses da coletividade
e esteja em consonância com as previsões legais. Bancacesp, Seres, 2017. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado estado da Federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado o ato revogatório com base no princípio da: letra A, indisponibilidade; letra B, moralidade; letra C, autotutela; letra D, eficiência; ou letra E, supremacia do interesse público. A alternativa correta é a letra C, autotutela. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. Bancacesp, TRE 2017. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, sob a gestão do novo prefeito, a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da confiança legítima. Item correto. Na situação em tela, pode-se ter uma ofensa ao princípio da confiança legítima, pois os particulares acreditavam na legalidade dos atos emanados na gestão do prefeito anterior e, por isso, se atuaram de boa-fé, não poderiam ser prejudicados pela nova gestão municipal. Bancacesp, TRE 2017. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode, ou não, ser considerado aceitável e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo. Item correto. O princípio da razoabilidade possui várias facetas e deve ser inserido na análise dos atos administrativos para verificar se as decisões são aceitáveis do ponto de vista do homem médio. Nesse sentido, o ato que se mostrar desarrazoado, não aceitável, será um ato viciado, ou seja, será ilegal, devendo ser anulado. Bancacesp, PC 2017. Em relação aos princípios expressos e implícitos da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 88 não possui quaisquer restrições excepcionais. Item errado. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Melo, o princípio da legalidade possui 3 restrições excepcionais ou exceções. 1. Medida provisória. 2. Estado de defesa. E 3. Estado de sítio. Bancacesp, DPEM 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É permitida a retroatividade benigna. Bancacesp, DPEM 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Item errado, Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer,
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Banca CESP e STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Item correto. As associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Banca CESP 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. Item errado. O TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. CESP-DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional. Item errado, de acordo com o STF, a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito, e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, mesmo que praticada em sede jurisdicional. Banca CESP 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Tem errado. De fato, a universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas, porém, alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. Banca CESP 2015. Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida. E tem errado. O STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Logo, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Banca CESP 2015. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. E tem errado. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Banca CESP 2015. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. E tem errado, segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Logo, não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres. CESP 2015. As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material. Item correto. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São as liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade.
Banca CESP 2015. O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Item correto. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão, na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional. É um instrumento essencial em um regime democrático. Banca CESP 2015. Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, a exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. Item correto. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, da atividade econômica e do devido processo legal. CESP 2015. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade, o direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente. Item errado. Nem sempre o direito à informação irá prevalecer. Somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece. Banca CESP 2015. Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É a requisição administrativa. CESP 2015. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Item correto, Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. CESP 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. Item errado. O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente, devendo cumprir os seguintes requisitos: 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. 2. Deverá ser realizada em locais abertos ao público. 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. 4. Desnecessidade de autorização. 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Banca CESP, TCU 2015. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Item errado. Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88.
A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. Se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo, o QR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!